Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Sou o pastor Eduardo. Esta é a Escola Bíblica Batista, é uma escola virtual online, né? Aproveitando esse período que estamos afastados, mas para poder levar você um pouco da palavra de Deus, um pouco da mensagem do Senhor. E nós estamos estudando, sempre lembrando, né? A revista referente ao livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Está aqui. Então, se você ainda não adquiriu, esteja adquirindo a cruz de Cristo. Hoje nós estamos na terceira aula. Vamos entrar no tema Por que Cristo morreu? Este é um tema que John Stott traz em seu livro, levando nós a pensarmos um pouquinho sobre esta realidade. Eu quero convidar você a abrir comigo ali a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18, que é o nosso texto-chave, e nós daremos sequência. Preste bem atenção, bastante conteúdo, e no final você possivelmente vai compreender se essa resposta está na Bíblia ou não. João capítulo 10, versículo 11 e 18, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispensa as ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la, tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Bom, nós vamos compreender nesta manhã, por isso eu peço a sua atenção, porque nós vamos discorrer justamente sobre esse tema. Por que Cristo morreu? Talvez a sua resposta seja uma resposta óbvia, né? Bom, Cristo morreu para nos salvar dos pecados. E realmente não está errada essa resposta. Cristo morreu para nos salvar, né, da condenação eterna, do pecado. Mas quem foi de fato responsável por levar Jesus para a cruz? Quem foi de fato responsável por ter permitido que Jesus fosse para a cruz? Será que existem culpados? Você já pensou sobre esse fato alguma vez? Bom, nós vamos fazer uma análise mais detalhada sobre este tema para compreendermos o real motivo, quais são os responsáveis, né, por Cristo ter ido para a cruz. Temos 4 envolvidos na história. Vamos fazer uma análise, uma perícia técnica, vamos dizer assim, de 4 pessoas e grupos que aparecem aqui, segundo John Stott, e que no caso são, passa para mim o próximo slide aí, são 4 grupos, 4 pessoas que nós vamos estudar nessa manhã. Pôncio Pilatos, os sacerdotes, Judas e Jesus. Esses 4 grupos, né, vamos dizer assim, eles são citados e nós vamos compreender se existe ou não responsabilidade ou se não existe responsabilidade. Vamos começar por Pôncio Pilatos. Quem é esse cara? Quem é esse camarada que aparece na história? Quem é ele que entra justamente na história de Jesus? Pilatos, ele aparece na história da crucificação, e eu creio que dos governadores de romanos que estavam ali no período da Judéia, ele é o que mais falado até hoje. Tanto é que ele é o 5º governador romano na Judéia. Só para você entender, a Judéia, ou ali aquela área que de Israel, né, no período já não existia Israel, né, era o povo de Judá, que havia já divisão de povos, enfim, Samaria, Judá, e quem reinava ali naquela região era o Império Romano. O Império Romano conquistou as terras de Judá.
E por um período, aquelas regiões foram divididas em quatro regiões de governo entre os filhos de Herodes. Não o primeiro, esse Herodes que nós conhecemos já na Bíblia, mas os Herodes anteriores. E era dividido em quatro Herodes. Só que havia muitos problemas políticos, muitos problemas de confusão. Era algo que Roma não suportava. Era dentro do seu reino, dentro do seu império, haver confusão. E para melhorar a política de governo ali, no período do Império Romano, o imperador Tibério, ele designou governadores. Isso foi em todo o seu império, inclusive na região da Judéia. Só para você ter uma ideia, a região da Judéia era uma área que ninguém queria estar. Nenhum romano queria estar. Era a periferia do império. Era um local indesejado. Mas estava lá Pilatos. Pilatos era o quinto governador que estava ali cuidando da região da Judéia em nome dos romanos. Mas, enfim, e durante seu reino, durante seu governo, que segundo alguns historiadores não foi um governo muito bom, foi cheio de atrapalhadas, Pilatos se encontra com Jesus. Pilatos se encontra com o homem em que mudaria a história da humanidade. Os sacerdotes levam Jesus para Herodes, depois Herodes envia para Pilatos e está então Pilatos diante de Jesus. Está diante daquele que alguns diziam que era um rei. Porque naquele período, uma coisa que o Império Romano não queria era algum outro reino se levantando, ou rebeldes se levantando para realmente perder o território de Roma naquela região. Então, quando houve essa história de que o rei apareceu, logicamente que era da alçada de Pilatos tomar partido dessa história, porque ele estava governando aquela região. Bom, o que acontece então? Então ele está cara a cara com Cristo. Só que diante de Pilatos não está um homem com a aparência de um rei. Está um homem totalmente machucado, desfigurado. Ele já naquele período tinha levado açoites, que a prisão de Jesus foi logo de madrugada. Enfim, foi um período de horas apanhando, levando para lá e para cá Jesus. Enfim, e aqui está Jesus diante de Pilatos. Mas por que então, diante de uma conversa em que Pilatos começa a tentar fazer com Jesus, porque Jesus não respondia muita coisa, Jesus falou a seguinte coisa quando Pilatos perguntava, né, realmente se ele é rei. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Disse Pilatos então: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Jesus declara que é rei, mas não deste mundo. Aí Pilatos fica confuso, mas como assim, né? Talvez na cabeça de Pilatos passou a ideia, mas como que alguém diz que é rei, mas não é deste mundo? E depois Jesus entra com uma das frases mais perturbadoras para Pilatos. Todo aquele que é da verdade ouve a verdade. Aí Pilatos, ele vem com a seguinte frase: o que é a verdade? Eu creio que é uma das perguntas mais polêmicas e complexas da Bíblia, porque essa é a pergunta de muitos hoje em dia: o que é a verdade? E é interessante que diante de Jesus está o homem, o governador. E quando Jesus fala sobre a verdade, Pilatos fala: mas o que é a verdade? Talvez diante de um mundo corrupto, de um mundo tão complicado, cheio de mentiras, falta a verdade. E Jesus fala sobre a verdade. E essa pergunta que ecoa aos ouvidos de Pilatos, e ele expõe para Jesus, é uma pergunta que até então nós vemos que aquele governador ele entra num estado de, poxa, o que seria então essa verdade? Claro que a verdade estava diante de Pilatos. A verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é uma pessoa, ou seja, a verdade estava diante de Pilatos, era uma pessoa, a verdade estava encarnada. A verdade é o próprio Cristo que estava diante de Pilatos. E
Só que Pilatos estava diante de uma situação complicada. Porque anteriormente a sua mulher Cláudia, ela advertiu Pilatos, porque ela tem um sonho com Jesus. Ela falou: olha, cuidado, porque esse homem é inocente. Então Pilatos está diante de uma decisão complicada. Ou ele livra Jesus, porque ele não consegue enxergar em Jesus esse tal rei, e não consegue enxergar em Jesus esse tal rebelde, o libertador do povo de Israel. Ele não consegue enxergar mal Jesus. Ou ele liberta Jesus, ou ele mostra lealdade ao imperador romano. O que fazer nesse momento? Ou qual seria talvez a sua posição diante dessa decisão de Pilatos? Você salvaria Jesus? Ou você perderia o seu cargo como governador por ser infiel ao imperador? Então, naquele momento, Pilatos estava tentando de todas as formas livrar Jesus. Mas os sacerdotes, que na verdade eram mais políticos do que espirituais, eles estavam ali atentos, porque qualquer vacilo de Pilatos, eles delatariam Pilatos aos governantes romanos até chegar ao imperador. Tanto é que Pilatos tentava procurar soltar Jesus, lá em João 19:12, Pilatos diz o seguinte: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Essa é a palavra dos sacerdotes para Pilatos. Ou seja, Pilatos tentava soltar Jesus, de alguma forma, naquele momento decisivo. Mas os sacerdotes estavam ali lembrando: olha, se você soltar esse, você não é amigo de César. Quem é César? É o nome dado a todos os imperadores romanos. Então, quando diz que não és amigo de César, não és amigo do imperador. E qualquer que se faz rei é contra César. Por quê? Porque o foco de levar Jesus a Pilatos é porque ele estava se proclamando rei. E se ele se estava proclamando rei, era um perigo para Roma. E se o imperador soubesse que Pilatos soltava um rei, vamos dizer assim, que seria um perigo para o império, com certeza a cabeça de Pilatos que iria rolar. Então, diante dessa situação, Pilatos fica numa decisão complicada, é um xeque-mate. Então, talvez Pilatos ele toma uma das decisões mais complexas, talvez a maneira mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque alguns entendem que Pilatos ele fez algo para o seu próprio bem. Mas, olha, já que nessa história quem vai sofrer a consequência é eu, então, só que do outro lado esse homem não tem nenhum tipo de maldade, de crime, então Pilatos toma uma decisão. Pilatos, então, ele toma uma atitude que é lembrada até o dia de hoje. Ou seja, Pilatos lavou as mãos. Você lembra dessa história? Pilatos, então, não consegue enxergar em Jesus uma maldade. Então, o que ele faz? Ele fala, olha, no próprio Mateus 27:24, então Pilatos que nada aproveita, então Pilatos vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Ou seja, se nós analisarmos, Pilatos não condenou Jesus, possivelmente, ou condenou, não sei. Mas o que podemos dizer é que Pilatos não tomou uma decisão final. Pilatos lavou suas mãos e entregou Jesus novamente para os judeus, para que os judeus então fizessem ali a sua decisão. Veja, Pilatos, governador, talvez a autoridade máxima, talvez não, era a autoridade máxima dali da região da Judéia. Estava antes dele Jesus, um desconhecido, alguém que estava proclamando um novo evangelho, uma nova doutrina, vamos dizer assim, que era intitulado rei, e era essa acusação dos judeus, chega até Pilatos, e Pilatos ouve um pouco de Jesus, um pouco que Jesus falava, e essas poucas palavras intrigam Pilatos, que não vê nele mal algum, e ele então, nessa indecisão, a única decisão dele foi lavar as mãos. Eu lavo minhas mãos. Eu estou inocente do sangue deste justo. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Então ele lava suas mãos. Ou seja, ele não quer ter parte da condenação desse homem. Ele não quer ser culpado da condenação desse homem, porque não havia como ser julgado alguém que não tinha crime.
mas estava sob ali o julgamento também o seu governo. Se o imperador soubesse o que havia acontecido ali na região Judéia, com certeza, Pilatos seria o próximo a estar, talvez, aí sendo morto. Será então que Pilatos seria culpado na morte de Cristo? Diante dessas análises? Vamos analisar o próximo desse grupo, dessas pessoas que nós citamos, que são os sacerdotes. Vamos analisar os sacerdotes judeus. Claro, se você olhar a análise histórica dos sacerdotes judeus, você pode justamente dizer, bom, com certeza os sacerdotes, eles tinham grande possibilidade de serem os culpados, os responsáveis da morte de Jesus, até porque eles eram inimigos mortais de Jesus, né? E tinham porquê. Jesus, quando começou seu ministério, Jesus, ele justamente, ele não somente proclamou a palavra por meio da própria lei de Moisés. Olha que interessante. Alguém sem instrução máxima, como os sacerdotes, falava tão bem da lei de Moisés. Como isso era possível? Isso já intrigava os sacerdotes. Outro detalhe que intrigava os sacerdotes no ministério de Jesus é que Jesus estava atrapalhando os negócios dos sacerdotes. Você lembra quando Jesus entrou no templo e viu o comércio que acontecia no espaço de adoração? O que Jesus fez? Jesus expulsou os mercadores. Parecia o Brás, né? Parecia 25 de março. Jesus pegou aquele povo e mandou embora. Porque a casa de Deus não era uma casa de mercado. Era uma casa de adoração. E aquilo estragou, porque justamente os sacerdotes tinham parte naquele movimento, porque eles estavam ganhando em cima disso, com certeza. Mas não somente isso, Jesus começou a confrontar os próprios sacerdotes, apontando seus erros. Lembram que naquele período os sacerdotes e toda a linha de liderança judaica ainda estava sob aquele pecado que é citado em Malaquias 3:10. Muitos falam só do dízimo, mas se você pegar Malaquias capítulo 3, o texto do profeta, ele condena a ação dos líderes religiosos. O pecado, sabe? A corrupção, a ladroagem. E o que aconteceu no período de Malaquias ainda acontecia no período de Jesus. Ali estavam líderes, entre aspas, espirituais, mas eram mais políticos, cada um pensando no seu enriquecimento, cada um pensando em se manter no poder para poder ganhar mais. Ou seja, Jesus estava atrapalhando todo o andamento daqueles sacerdotes. Então, veja, não era à toa que Jesus estava atrapalhando. E claro, com todo o conhecimento que Jesus tinha, o confronto de Jesus com os sacerdotes era estritamente dentro da Torá, que é a Bíblia judaica, que é os livros da lei, que é o Pentateuco. Tudo que Jesus falava e fazia, se você pegar Mateus, principalmente, Mateus é um dos livros que cita justamente textos bíblicos, textos do Antigo Testamento. Lembra aquela frase que Jesus fala, eis que foi dito pelos antigos, está escrito, a lei dizia. Ou seja, Jesus sempre colocava textos da lei de Moisés com a atualidade. Isso era confrontado. Ou seja, isso era confrontado pelas atitudes dos sacerdotes. Então Jesus estava, de uma certa forma, atrapalhando todo tipo de trabalho que os sacerdotes estavam fazendo. Depois que Jesus começou a curar, a multidão começou a seguir Jesus. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas começaram a seguir mais Jesus. Jesus curou um cego no sábado. E aquilo foi uma ofensa, porque Jesus estava, de uma certa forma, desrespeitando a lei de Moisés. Claro que o problema não era a lei de Moisés. O problema era a popularidade de Jesus. Jesus estava crescendo no seu ministério. O novo caminho, a nova religião ali que estava sendo anunciada por Jesus, estava crescendo. E era uma religião que tinha uma mensagem única, o amor. Era justamente isso. Lembra que Jesus disse a um dos sacerdotes, citando o Antigo Testamento, misericórdia quero e não sacrifícios.
Era justamente isso que Jesus queria que os sacerdotes tivessem: amor, misericórdia. Mas o que adiantava sacrificar pombas, sacrificar animais, sendo que a vida deles estava totalmente sujas? Então, os sacerdotes, diante de todo esse cenário de ódio, claro que podemos destacar pessoas que, dentre os sacerdotes, ouviram Jesus e realmente compreenderam a verdade. Entre eles, Nicodemos. Nicodemos fazia parte do grupo dos fariseus, que era um grupo estritamente rígido à lei. E ele, você lembra lá em João capítulo 3, ele ouviu uma das frases mais emblemáticas da Bíblia, que é o resumo da Bíblia, que é João 3,16, do próprio Jesus Cristo. Era um que entendeu a mensagem, mas os outros estavam com o coração duro. Então foi feito um pacto de morte. Então os sumos sacerdotes tentaram de todas as formas matar Jesus e conseguiram uma forma, que era justamente pagar alguém dentro do grupo de Jesus para poder levar Jesus a ser traído. Ou seja, os sacerdotes então combinaram com Judas, combinaram um valor para Judas, e Judas iria levar Jesus para os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem levar ali, no caso, Jesus para ser julgado. Que situação, né? Um pacto de morte. Pacto de morte. Foi isso que os sacerdotes fizeram. Olha só, pode passar para mim, ou era o próximo slide aí? Olha aí, esse mesmo. Jesus é pago para atrair, Judas é pago para atrair Jesus e entregá-los aos sacerdotes. Esse é o pacto que os sacerdotes fizeram. Olha só que coisa. Olha só que coisa. O próprio grupo religioso fez de tudo para matar Jesus e agora corrompe Judas. E é feito, então, um pacto de morte. Vocês sabem que Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Os sacerdotes, então, fizeram todo aquele trâmite, né, de levar para Caifás, de Caifás para Herodes, e vai e vem até Pilatos. Nesse caminho, Jesus apanha, é cuspido, é chicoteado, enfim. O grupo religioso estava realmente ali fazendo o que eles queriam, que era justamente levar Jesus à cruz. Falamos semana passada sobre a cruz, né? Que justamente a lei fala que é maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, os sacerdotes, nesse período, fizeram isso. Aí eu te pergunto, será que diante de todos esses fatos, podemos dizer que os sacerdotes são culpados da crucificação de Jesus? Deixa a resposta com você por enquanto. Vamos analisar a terceira pessoa que aparece nessa lista de possíveis responsáveis da crucificação de Jesus. Chegamos então a Judas, aquele que foi pago pelos sacerdotes para levar Jesus à cruz. Judas, é interessante que Judas era o único dos apóstolos que não era da Galileia. Judas não era. Não sabemos o motivo, mas nem a forma como Judas foi parar ali no grupo de Jesus, mas Judas estava lá. Ele não era galileu. E interessante que o seu nome Iscariotes pode ser uma referência a uma cidade que possivelmente ele nasceu, a cidade de Queriote. Não sabemos se é fato ou não, mas existe essa possibilidade mais aproximada da origem do nome Iscariotes, né? Iscariote, que no caso seria na linguagem hebraica. E o nome Judas é interessante, né? Se nós analisarmos, você não vê hoje ninguém com o nome Judas. Né? Você não vê lá no cartório alguém registrando, qual é o nome do meu filho de Judas? Não, você não vê. Depois da traição de Jesus, o outro nome que aparece como Judas é do próprio Judas que escreve a carta, que não é esse que traiu Jesus, mas o outro que escreve a carta de Judas, que fica ali antes do Apocalipse. Depois disso, não há registro histórico do nome Judas. Esse nome praticamente que foi amaldiçoado. Ninguém quer colocar o nome do seu filho de Judas. Assim como ninguém quer colocar o nome do seu filho de Adolf Hitler. Porque são pessoas ligadas a traições, a matanças. Mas é interessante que o nome Judas, ele tem uma particularidade interessante. O nome Judas significa Yehudá, ou seja, abençoado ou louvado. Já pensou nisso? Ou seja, o nome Judas é um nome interessante. É um nome que quer dizer abençoado. Mas como alguém com esse nome pôde trair Jesus? Interessante isso, né? Enfim,
Alguns entendem que já estava previsto que ele faria isso. Eu não sei. Não vamos discutir aqui a questão do destino de cada um, né? Mas vamos compreender o que a Bíblia diz. O que nós sabemos é que a Bíblia chama Judas de ladrão. É isso mesmo. A Bíblia chama Judas de ladrão. Você pegar lá em João 12, é, é, ali fica visível que Judas é chamado de ladrão, e ele aparece o seguinte, seria o que apenas aparece na Bíblia é o fato de ser chamado de ladrão. Veja o próximo texto, ou ele está na próxima página aí, que diz o seguinte, Judas fala o seguinte, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa ali e tirava o que ali se lançava. Ou seja, esse evento era quando quando aquela mulher, ela foi até Jesus e jogou sobre Jesus um unguento, que era um perfume, que era uma especiaria muito valiosa naquele período, e depositou sobre os pés de Jesus, limpou os pés de Jesus com seus cabelos. Então o Judas vendo isso, ele falou, poxa, por que você não vem, poxa, que desperdício, né? Por que não vendeu então esse unguento, né? E deu o dinheiro aos pobres? Que caridade. Mas o texto diz que ele não estava preocupado com os pobres, porque era ladrão. Ou seja, aquele homem que cuidava do dinheiro do grupo de Jesus, tudo que era lançado ali de oferta, ele também tirava. Então, a Bíblia cita Judas como ladrão. Não somente como traidor, antes de ser traidor, ele era ladrão. Interessante que Judas, ele aparece como aquele que o próprio demônio entra no seu, ele é possuído pelo demônio logo após ali na última ceia, em que ele coloca o seu pão no mesmo prato que Jesus molha o pão ali, né? Tinha uma especiaria, um molho que eles molhavam o pão, e quando Jesus coloca o pão e Judas coloca o pão, então o Satanás entra no corpo de Judas. E Jesus fala, faça o que você tem que fazer, faça depressa. Então, a partir dali, Judas, ele vai dar sequência àquilo que ele foi pago. Judas traz Jesus com um beijo. Olha só, Judas, ele trai Cristo. Foi 3 anos ao lado de Jesus. Judas teve uma experiência que nós, hoje, gostaríamos de ter. Hoje nós conhecemos Cristo pela Bíblia, pela experiência da fé. Não vimos Jesus pessoalmente, mas Judas viu. Judas andou 3 anos com Jesus, mas nada aprendeu. Nada ele compreendeu. Mas Judas traiu Jesus com um beijo. Lá em Lucas 22, 48, Jesus disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? É isso mesmo. Judas traiu Jesus com um beijo. Você sabe que depois disso Judas se arrependeu, ele jogou fora as moedas que recebeu de pagamento, aí foi e se suicidou. E o texto diz que, possivelmente após o seu enforcamento, ele caiu de um precipício, e ao cair do precipício, o seu corpo bateu no chão e o seu ventre se abriu, colocando os seus intestinos para fora, vamos dizer assim. Toda essa parte interna, os órgãos internos foram para fora. E a área que Judas morreu foi chamada de campo de sangue, uma área que ninguém queria, de uma certa forma, cultivar porque se tornou amaldiçoado. Mas você sabia que as 30 moedas em que Jesus foi vendido, ela tinha um significado dentro da lei de Moisés? É isso mesmo. As moedas que venderam Jesus era um pagamento para alguém que fosse uma vítima de um animal. Ou seja, vê comigo, vamos lá comigo lá em Êxodo 21, 32. No Antigo Testamento, a lei de Moisés dizia assim, se o boi chifrar um escravo, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo. Olha só, se o boi chifrar o escravo, ou seja, o animal que é da propriedade ali do dono da fazenda, vamos dizer assim, se esse animal, de uma certa forma, ele machucar o seu escravo, ele vai ter que pagar uma indenização de 360 gramas de prata.
Ou seja, 1.500 anos depois, um escravo valia em torno de 30 moedas. Ou seja, era o valor de uma pessoa. Então Jesus, ele foi traído com o valor de um escravo. 30 moedas de prata. Não era algo muito significante, mas era o valor em que Cristo foi vendido. A pergunta é, então, diante desses fatos, diante dessa análise, será que Judas foi culpado? Será que Judas foi responsável pela crucificação de Cristo? Vamos para o último dos 4 nomes que aparecem na lista de John Stott e vamos analisar. O último desses nomes é Jesus Cristo. É isso mesmo, Jesus aparece nessa lista como sendo um dos responsáveis pela sua própria crucificação. John Stott entende que Jesus ele foi para a cruz de livre e espontânea vontade. E realmente o é. Jesus fez isso. Ele poderia ter desistido? Talvez sim, mas ele não desistiu. Essa análise de John Stott ela acontece devido a algumas características que cercam a vida de Jesus, né? Vamos colocar aqui, aí está o John Stott, que é o autor desse estudo que nós estamos fazendo, né, que é a Cruz de Cristo, que foi justamente feita por causa do livro que ele escreveu. Agora vamos ver 4 motivos, teria outros, o porquê Jesus seria o responsável pela sua própria crucificação. Bom, temos 4 motivos. Jesus se recusou a desviar-se da cruz. Ou seja, Jesus poderia ter desviado da cruz? Poderia, mas não fez. Lembra do fato quando ele disse que iria para Jerusalém para ser morto? Aí Pedro fala, não vai para lá não. Enfim, tentou de todas as formas impedir que Jesus fosse para a cruz. Aí Jesus fala, aparta de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás. Porque não pense nas coisas que são do céu, mas sim nas que são da terra. Ou seja, Jesus não se recusou a desviar-se da cruz. Outra característica que segundo John Stott aparece aqui, é que Jesus predisse a sua morte, é verdade. Ele sempre falava, possivelmente na terceira pessoa, sobre o Filho do Homem. Ele iria para ser morto. Ele sabia que o fim, a missão sua se cumpriria na cruz. Jesus poderia ter deixado a cruz, mas não o fez. Interessante. Talvez está bem dentro, né? Jesus se recusou a desviar-se da cruz. Jesus poderia ter deixado a cruz, mas não fez. E Jesus amou o mundo. Claro, isso é fato. Jesus amou o mundo. Mas, diante desses fatos, será que podemos dizer que Jesus ele é o responsável pela sua própria crucificação? Vamos chegar então ao final dessa análise, dessa perícia técnica. Eu quero colocar aqui a minha visão sobre o que nós vimos nesses quatro nomes citados aqui. Antes de nós analisarmos quem é o responsável, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o culpado de Cristo ir para a cruz? Quem é o culpado de Jesus ter sido crucificado? Será, no caso aqui, nós vamos analisar quem é o responsável? Será Pilatos? Será os sacerdotes? Será Judas? Será o próprio Cristo? Mas quem é o culpado de Jesus ter ido para a cruz? Você já pensou nisso? Eu quero então levar você a compreender que os culpados por Jesus ter ido para a cruz somos nós. Isso mesmo. Nós somos culpados por Cristo ter ido para a cruz. Toda a humanidade, desde Adão até os dias de hoje, porque ainda a humanidade está debaixo do maligno, mas ela é responsável por Cristo ter ido para a cruz, porque o único meio, a única forma dessa humanidade ser salva é Cristo ter entregado sua vida na cruz do Calvário. Se Adão não tivesse pecado, talvez essa história não estaria sendo contada. Mas o culpado disso é a própria humanidade. Então, por isso que eu gostaria que você se lembrasse, quando você tomar a ceia, lembrar que, de uma certa forma, nós somos culpados. Mas Deus amou o mundo. Jesus amou o mundo, que entregou sua própria vida. Ele fez de uma forma espontânea. Ele fez de uma forma, uma forma totalmente liberal. Mas ele fez. E ele foi até o fim. Ele não desviou da cruz. Ele não deixou a cruz. Mas ele, de uma certa forma, ele foi até o fim e cumpriu a sua missão. Então, vamos analisar então quem é o responsável por levar Jesus à cruz. Quem é o responsável?
Eu só quero deixar um texto para você que está para comprovar que a humanidade ela é responsável por Cristo ter ido à cruz, que está lá em Isaías 53:5. Ele diz o seguinte, o profeta Isaías diz da certa forma, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ou seja, olha só, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Teremos outros textos, mas ela me dá uma base para compreender que eu, pecador, sou responsável por Cristo ter ido para a cruz. Ninguém pediu para Cristo ir para a cruz, mas Deus assim fez, desde Gênesis 3,15, em que Jesus estaria indo para a cruz. Mas quem é o responsável por Jesus ir para a cruz? Eu quero dizer que foi o próprio Deus. É isso mesmo. O responsável por Jesus ir para a cruz foi o próprio Deus. Vamos analisar textos aqui na sequência, vários textos, para que nós venhamos a compreender que o responsável não foi Pilatos. O responsável não foi os sacerdotes. O responsável não foi Judas. O responsável não foi o próprio Jesus. Mas o responsável por Jesus ir para a cruz foi o próprio Deus. Foi uma decisão de Deus. Veja comigo alguns textos que nos levam a compreender isso. João 1, de 35 a 36, diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali e dois de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Deus enviou Jesus como cordeiro. Lembra ali de Abraão, quando Abraão iria sacrificar Isaque? Ali já é um prenúncio do que Deus faria com Jesus. Deus entregaria o seu filho para ser morto. Ou seja, quem entregou Jesus para ser morto e ser sacrificado e crucificado na cruz do Calvário foi o próprio Deus Pai. Então Deus enviou Jesus como cordeiro. O próximo texto que aparece aqui é que Cristo sabia disso. Cristo sabia que ele iria para a cruz. Tanto é que João 12, 27 diz o seguinte: agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Jesus estava se aproximando daquele momento em que ele iria já ser entregue aos sacerdotes, queria passar por aquele momento tão delicado, e a sua alma estava perturbada. Ou seja, não teria como Deus tirá-lo dessa situação, porque foi para isso que ele veio. Então Jesus sabia da sua missão. Deus o enviou para ser o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E outra vez Jesus disse, nesse texto clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus tinha uma plena convicção de que Deus enviou o seu Filho, o único Filho, para ser crucificado, para que todo aquele que crê em Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, olha só que interessante, havia essa consciência, tanto é que esse texto que foi dito a Nicodemos, naquela conversa em que Jesus fala com Nicodemos sobre nascer de novo. Ele fala justamente isso, Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus foi tão grande que ele entregou o seu filho para ser sacrificado na cruz. Deus é o responsável. Ou seja, Deus ele coordenou o plano da salvação e tinha como foco o Messias. E esse Messias, que é o Cristo, ele tinha um único objetivo: ser levado para a cruz. Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Se nós entrarmos na ideia do Antigo Testamento, se nós analisarmos toda a estrutura do sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício pelo perdão dos pecados tinha que ser um animal sem mancha, um animal sem defeito, e era entregue aos sacerdotes, e ali os sacerdotes, eles matavam o animal, o sangue do animal era aspergido em cima do propiciatório, que é aquela tampa da Arca da Aliança, e as orações eram feitas. E o sacrifício era feito. Então, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, era justamente o sacrifício de Deus, o melhor de Deus, estava sendo entregue para ser crucificado. Ou seja, Jesus sabia
que ele teria que ir para a cruz. Outro texto que mostra isso é que, é claro, que Jesus foi espontaneamente para a cruz ou Calvário, mas Cristo teve que enviar Jesus. Tanto é que lá em Mateus 26:39, esse texto clássico, quando Jesus está lá no Getsemane, Jesus diz o seguinte, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ali está no momento de agonia. Lucas diz que naquela última oração que ele fez de forma humana, vamos dizer assim, na sua última oração antes de ser entregue para os sacerdotes, Lucas fala que ele suava sangue, tanto a agonia que Jesus estava sofrendo naquele momento. Mas ele sabia que ele não podia sair fora da vontade do Pai. Então até que ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, será que dá para tirar esse momento? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus fez a vontade do Pai. Jesus não desviou da vontade do Pai, porque ele era o Cordeiro de Deus. Deus estava levando Jesus justamente para esse caminho, a cruz. Era o Cordeiro que estava sendo preparado por Deus. Então, naquele último momento em que Jesus iria realmente passar pelo ápice do seu ministério, que era a cruz, ele diz, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Jesus fez a vontade do Pai. E mais à frente, eu vejo um dos clássicos textos que Paulo cita, já um olhar de fora, lá em Filipenses capítulo 8, de 8 a 11, diz o seguinte, vou pegar o versículo 8, que diz o seguinte, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a quem Jesus estava sendo obediente? Ao Pai. Porque era da vontade do Pai e foi da vontade do Pai, Deus, que Jesus, Filho, fosse para a cruz. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, Deus, ele enviou seu Filho para que ele fosse para a cruz. Então todo esse cenário que nós estamos vendo aqui, todo esse cenário em que aparece ali Pilatos, foi a maneira de Deus trabalhar na humanidade. Aparecem os sacerdotes, a maneira que aparece Judas, e a forma como Jesus aparece sendo o ator principal, o personagem principal dessa história, que seria o Cordeiro de Deus, que foi Cordeiro de Deus, tudo isso foi coordenado pelo Senhor Deus. Está nas profecias. A forma como Jesus seria morto, a forma como ele iriam rasgar suas vestes, a forma como ele seria desfigurado, a forma como iriam tirar sorte ali para dividir ali as suas vestes. Ou seja, tudo que aconteceu com Cristo ali na cruz foi descrito pelos profetas. Ou seja, já estava sendo coordenado por Deus. Então Jesus foi obediente ao Pai. Jesus foi até o fim, ele não desistiu. Então, se nós analisarmos e respondermos, por que quem é o responsável pela morte de Jesus? O próprio Deus. Deus ele tomou essa postura de trilhar o caminho da salvação, e começa com Gênesis 3,15, e nessa trilha ele coloca o Messias, que todo judeu entende, sabe quem é, mas não aceita até hoje, que é Cristo. É a mesma palavra, Messias e Cristo, só muda da linguagem do hebraico para o grego. E esse Messias é aquele que realmente seria o Cordeiro de Deus. É a pessoa sem mancha. O que era sem mancha? Uma pessoa sem pecado. Jesus era sem pecado, não tinha pecado. Ele nasceu sem pecado. E ele era o melhor de Deus. E ele foi para a cruz. E por causa do sacrifício, por causa do seu sangue que foi derramado, a humanidade abriu-se um caminho. Cristo cumpriu as profecias. Cristo pagou o preço.
Por isso que a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus foi até o fim. Veja que lá em Mateus, já no Getsemane, Jesus ainda orou: Pai, se for possível, passe esse cálice, mas não seja como eu quero. Jesus orou 3 vezes. Não vemos resposta de Deus, porque ele sabia que não tinha como sair dessa missão. Ele teria que ir para a cruz. Mas por que Jesus morreu? Talvez é a pergunta inicial do texto, né? Para ser o sacrifício de Deus em resgate da humanidade. Deus enviou seu filho para isso. Então, a resposta à pergunta inicial da nossa lição, por que Cristo morreu porque ele era o sacrifício de Deus em resgate da humanidade. Era o Cordeiro, era o melhor de Deus, não tinha outro. Não havia nenhum humano disponível sem pecado para pagar o preço. Por isso Deus teve que elaborar todo esse plano de salvação. E com isso Jesus veio. E Jesus vindo, ele trouxe justamente essa salvação para nós. Cristo morreu, mas para ser o sacrifício de Deus em resgate da humanidade. Então, essa análise toda, Pilatos foi parte da história. Pilatos não entrou na história naquele momento por acaso. Os sacerdotes não rejeitaram Jesus por acaso. Então, até que, de uma certa forma, podemos entender que os judeus precisaram ser cegos diante das profecias bíblicas, porque se eles não fossem cegos, eles não teriam como deixar a salvação ir para toda a humanidade. Veja Jonas. Se os sacerdotes tivessem a visão de Jonas, olha, a salvação é nossa, Deus é nosso, não é mais de ninguém. Será que eles permitiriam que Jesus anunciasse salvação ao mundo? Mas Deus endureceu o coração dos próprios sacerdotes para que Jesus fosse levado para a cruz. Deus, de uma certa forma, permitiu que esse homem, Judas, levasse Jesus a ser traído. Então, até que cumpriu-se a profecia, que já estava no Antigo Testamento. E Jesus não veio para o mundo à toa. Então, diante dessa análise da perícia que nós fizemos hoje, dessa análise mais detalhada, podemos identificar que não foi à toa que esses ovos apareceram. Não porque eles são culpados. Se Pilatos tivesse dado um não, esse homem não vai ser crucificado. Talvez Deus teria outras formas de colocar Jesus na cruz. Mas para mim, a forma que aconteceu foi a forma que Deus já previa. Era a forma que estava dentro dos planos de Deus. Sacerdotes, muitos recusaram reconhecer Jesus como Messias. Alguns, como Nicodemos, ele acabou entendendo a mensagem do Evangelho. Judas, por que Judas não se converteu? Não sabemos. Então, até que uma das formas que vemos que Judas não entendia o Evangelho é que ele estava mais preocupado com ele mesmo. E pior de tudo, Jesus sabia que era um traidor, né? E os próprios textos bíblicos identificam Judas como o traidor. Só para nós lembrarmos, você lembra da questão cultural que temos, não só no Brasil, como na Europa, de malhar o Judas? Justamente essa ideia de malhar o Judas veio da ideia da traição. Judas faz parte do folclore católico e no período das festas juninas, né, como acontece no Brasil e algumas cidades do interior, existe o tal do malhar o Judas. Eles fazem um boneco de tecido, eles batem nesse boneco até esse boneco começar a se desmontar mesmo, né? E depois esse boneco é colocado no fogo. Então não é à toa que esse homem que tinha o nome de abençoado, louvado, foi depois usado para trair Jesus. O que eu quero dizer e finalizar? Deus, ele foi responsável pela crucificação de Jesus, porque não tinha outro meio. Tinha que ser Jesus. Lembrando que Jesus é o próprio Deus. Como diz lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou-se da sua glória. Ele se encarnou, tornando-se forma de homem, forma de servo. E depois o texto confirma, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então,
para nós encerrarmos, Cristo, ele foi para a cruz e o Pai levou o Filho para a cruz, para que nós, pelo seu sacrifício, hoje venhamos a ter a vida eterna. Claro que Jesus não morreu e ficou ali na cruz, você sabe. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Então, até que o texto de Filipenses capítulo 2, na sequência, diz o seguinte. Olha o que o texto de Filipenses capítulo 2 diz o seguinte. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente ao Pai até o fim. E Deus o exaltou de tal forma e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esse nome Jesus, que é um nome comum naquele período, ele se fundiu com o nome Jesus Cristo, que quer dizer Messias. Ou seja, Deus, Jesus quer dizer Deus é a salvação. E Messias, o ungido de Deus. E hoje, esse nome, ele é o único nome que toda a humanidade deve buscar e se entregar para que ela seja salva. E é esse nome que o inferno tem medo, Jesus Cristo. Quero finalizar e que você pense. De Deus não foi ruim. Foi necessário esse sacrifício. Ele fez isso para que eu e você tivéssemos salvação. E se eu e você hoje temos salvação por meio da graça, mas não foi de graça, foi porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Então, valorize a sua fé. Valorize a sua salvação. Não permita que você se torne frio na fé. Mas toda vez que você tentar se esfriar na fé, lembre-se, Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa do meu pecado, Cristo foi para a cruz. Porque a cruz era para mim, mas Jesus foi no meu lugar. Por que Cristo morreu? Para ser o sacrifício de Deus em resgate da humanidade. Deus enviou seu Filho. Que Deus abençoe a sua vida. Se alguém tem alguma pergunta, mais uma vez eu coloco, você pode colocar no chat, não sei se tem alguma pergunta aí. Você pode estar colocando, temos alguns minutinhos que podemos responder, ou alguma colocação. Então você pode estar colocando aí no nosso chat e que você possa, né, quem sabe eu posso ajudar você a compreender um pouquinho mais dessa análise perícia, dessa análise mais, né, uma análise mais policial, vamos dizer assim, vamos analisar quem é o culpado. Claro que essa foi uma ideia trazida por John Stott em seu livro. É importante analisarmos esse contexto, porque daqui para frente nós vamos entender os motivos, todo esse processo que levou Jesus para a cruz. Por que do sangue? Por que do sacrifício? Por que da forma como foi? Por que no Antigo Testamento as coisas eram feitas da forma como eram feitas nas leis de Moisés? E que isso tem a ver com Cristo hoje? Enfim, nós vamos compreender cada lição que nós fomos estudando, que todo esse emaranhado de histórias, elas resumem-se em Jesus Cristo. Não há perguntas? Eu creio que não. Tem uma pergunta? Mesmo a humanidade sendo pecadora, havia um propósito? Mesmo a humanidade sendo pecadora, havia um propósito? Sim. A humanidade, ela se tornou pecadora por causa de Adão. Jesus veio para salvar a humanidade. Qual o propósito da humanidade pecadora? Da humanidade pecadora, sem salvação, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se não houvesse salvação, o propósito da humanidade sem Jesus é a morte. Não teria como, porque a dívida que nós temos com Deus, no caso sem Jesus, é a morte. E o único meio de pagar essa dívida é com a nossa morte eterna. Por isso que, e não sabemos, não existe uma ideia de, será que o homem não viveria muitos anos? Não morreria se não houvesse pecado? Nós não sabemos. Ou será que quando ele morria já ia expulso para o céu? Possivelmente. Mas sem Jesus, a humanidade estaria indo para o inferno. Mas Jesus entrou na história. E por isso que a humanidade pecadora, destinada ao inferno, quando encontra Jesus, entrega a sua vida a Jesus, o seu propósito muda. Agora, eu não sou mais condenado ao inferno, mas agora eu sou realmente justificado
para ir caminhando para o céu. Detalhe, agora que eu sou salvo, eu não posso viver uma vida de uma forma que desagrade ao Senhor. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar aos pés do Senhor, perseverar até o fim, para que quando eu deixar este mundo, eu venha receber a coroa da vida. Então, a humanidade, ela veio de um propósito pelo pecado de ir para o inferno. Jesus entra, desde Gênesis 3,15, cumpre a missão da cruz. E quando a humanidade encontra-se com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, nós somos justificados, ou seja, nós somos absolvidos dessa condenação. Então, nosso propósito, que era a morte, ela muda para a vida eterna. O propósito que era justamente ser condenado para o inferno, quando encontro Jesus e entrego minha vida a Ele, agora minha vida muda e meu nome será escrito no livro da vida. E agora eu sou cidadão do céu, não sou mal justificado. Agora eu sou absolvido, porque alguém pagou o preço. E esse alguém foi Jesus. Por isso que Jesus é o único caminho. Não tem como eu conquistar a salvação, não tem como eu mudar o rumo da história humana se eu não passar por Jesus. Por isso que é o nome que está sobre todo o nome. Mais alguma pergunta para nós encerrarmos? Tem mais alguma? Não havendo. Então, quero agradecer mais uma vez sua vida, sua participação na data de hoje. Lembrando que o mês de abril é o mês da escola bíblica. Então, vamos aproveitar, divulgue, esteja estudando. Temos revistas aí, estaremos pegando para poder passar para vocês, tá bom? E na próxima semana, a nossa próxima lição será olhando abaixo da superfície. Vamos entender um pouquinho. O que aconteceu quando Jesus morreu? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar agora? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus que pensou em nós. Não pensou em si mesmo. O mundo poderia deixar de ser mundo se o Senhor tivesse justamente deixado o homem à mercê do pecado. Mas o Senhor amou o mundo de tal forma que enviou Jesus e mudou a história da humanidade. Hoje a humanidade tem condições de realmente ter vida e vida eterna. Mas para isso precisamos passar por Jesus. Pai, que essa mensagem, que essa boa notícia seja proclamada em todo o tempo. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor tão grande. Te agradecemos, ó Pai, porque Jesus foi obediente até o fim. Ele não desistiu. Sofreu muito. Apanhou muito. Foi transpassado. Mas ele foi obediente até o fim. E hoje nós temos salvação por causa desse amor tão grande. Deus amado, cuide de nós, dê um dia de domingo abençoado na tua presença. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Um bom domingo. À noite teremos nosso culto às 18 horas. Que você possa estar participando e que você seja abençoado. E divulgue. Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador de todos. Essa é a Escola Bíblica Batista, um projeto da Igreja Batista de Jardim Brasília que nós temos levado até você. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir.